Fala galera, hoje a brincadeira é nova, eu vou explorar o círculo vicioso dos filmes de terror, os filmes irmãos. Se você assistiu um, ele te leva a um outro título, que te leva a um terceiro volume, que te retorna até o filme original. Vocês vão entender rapidamente e vocês ainda não sabem como funciona, mas vamos lá. Eu sou o RRB, você está no Terror de Hobby, a volta dos mortos-vivos. Abre o vídeo de hoje. Vão ser o quê? Vão ser 10 indicações de filmes clássicos, com mais outras 3 de filmes irmãos, filmes que tenham várias semelhanças, que você queira maratonar, ou seja, são 40 filmes aí para você conhecer e assistir. A volta dos mortos-vivos de Dan O'Bannon traz a história de essa cidade pequena que é atormentada por essa nuvem tóxica, aí, um material tóxico que é liberado de dentro desse barril e passa aí a tirar os mortos debaixo da tumba. Hoje eu tô com uma colinha aqui ao lado, que eu tenho uma televisão que serve como para assistir filmes, como iluminação e hoje como teleprompter. Então também, qual que é o filme irmão? Dia dos Mortos, né? Você vai direto, depois de assistir A Volta dos Mortos-Vivos, para esse filme do George Romero. Muitas semelhanças, né, traz em sua atmosfera, em seu clima, trabalha um pouquinho mais com o terror, mas também bastante comédia. Acontece nessa base aí, depois de um apocalipse zumbi, pessoas tentando sobreviver. É o mais fraco dentro da trilogia do Romero, né, A Noite dos Mortos-Vivos, Despertar dos Mortos, mas filmaço também. Anatomia de um Assassino, que é da década de 90, bem obscuro, já falei no canal. A história desse homem, eu acho que ele é um psicólogo, um psiquiatra. Ele sofre um acidente de carro e está entre a vida e a morte, vai meio que perder ali uma parte de seu corpo. E ele passa por um experimento que vai dar a ele um novo membro. E aí que ele volta à vida, só que pouco tempo depois ele começa a perceber comportamento estranho. Ele vai investigar essa parte do corpo que ele recebeu e vai descobrir que pertenceu a um serial killer. Logo ele também descobre que uma parte do serial killer foi para uma pessoa, outra parte para outra, e foi nada mais que um experimento maligno. Baita filme, bem atmosférico. Não é exatamente sobre zumbis, mas partes de corpo que estão voltando à vida de uma forma única. Pouca utilização de comédia, aqui é mais em seu clima mesmo, fabuloso, e vai te levar à última opção, A Morte, The Dead Next Door, um apocalipse zumbi, um grupo ali, um esquadrão de sobrevivência, passando de lugarzinho em lugarzinho, como se fosse um jogo de videogame. Nós vamos perdendo os personagens. Grande filme, mais pela arcada trash, uma grande homenagem ao cinema de zumbis, né, dentro do gênero. Então essas 4 opções aí, para você conhecer e assistir. Premonição é o grande blockbuster, um dos grandes blockbusters dos anos 2000, a história desse grupo de jovens que vai sobreviver a uma queda de um avião por meio de uma premonição que um deles acaba tendo, e aí que a morte não está nada satisfeita e vai partir numa jornada de vingança, meio que vingança, né? Um novo vilão aí para os anos 2000. Qual a correlação aqui? Primeiro, com O Clarividente, uma obra lá dos anos 30, protagonizada pelo Claude Rains, que se utiliza, né, a mesma estrutura. O camarada, ele faz shows fakes, né, de mentalismo, até que ele descobre na plateia uma mulher que meio que libera uma nova paixão e libera realmente esses problemas psíquicos, e aí que ele vai passar a lutar contra essas premonições. Eu decidi incluí-lo nessa correlação com premonição por conta da famosa cena do trem, que é idêntica à do avião do primeiro Premonição. Ele está dentro de um trem, tem uma visão, fica completamente apavorado e passa a contaminar várias pessoas. Algumas acreditam, outras não, até que de fato a tragédia acontece. O terceiro filme é Arco-Íris Negro, com a lindíssima Rosanna Arquette, uma das mais belas dessa década de 80 e 90. Tem também o Jason Robards como protagonista também, ao lado da Rosanna Arquette, na década de 70, é um filme dos anos 80, e ela faz shows de mentalismo. Ela até tem uma espécie de poder psíquico, tudo vai de mal a pior, quando em um desses shows ela tem uma visão de um assassinato que ainda não aconteceu. É aí que ela se vê em meio a um grande jogo de conspiração, porque conforme esse assassinato acontece e ela denunciou tudo aquilo antes em um showzinho, ela se torna a principal testemunha a ser eliminada. Uma pérola dos anos 80, fabulosa mesmo, super assustadora, supera
clarividente, supera Premonição e também supera o último filme agora, Triângulo do Medo, que é sobre a mulher que está nessa viagem com amigos no oceano, né, dentro desse navio, e ela vai começar a ter estranhas visões, estranhos ataques que vão acontecendo, parece que a linha temporal está meio que quebrada, lá um negócio meio Christopher Nolan, então nós vamos ter várias realidades, um filme super difícil, os famosos filmes inteligentes, mas que se você assistir, vai te levar de volta exatamente à Premonição. Sexta-feira 13 também tinha que estar inserido nessa lista a história de monitores que vão para o Crystal Lake, o acampamento Crystal Lake, que vai ser reaberto ao público quando estranhos ataques parecem acontecer em volta dos personagens, tudo ligado a essa lenda de Jason Voorhees. Quem está atacando Jason está de volta, será? É isso que nós vamos tentar descobrir. Filme super importante por inaugurar o gênero slasher nos anos 80. Se você hoje olha lá para esse subgênero, e mesmo para o gênero como um todo dentro do terror, e ama dos anos 80, você tem tudo a agradecer a Sexta-feira 13, e a correlação vai com o primeiro, é Mad Men, que saiu quase na mesma época, sobre lendas urbanas, o pessoal está acampando, eles começam a contar essa historinha sobre um homem louco que matou pessoas, quando esse assassino do campo da ficção ganha forma e vai passar a atacar as pessoas, menor em qualidade, é verdade, mas muito divertido por se utilizar de todos aqueles elementos básicos, o principal deles, filmes de terror em acampamentos. Inclusive já tem vídeo aqui no canal. O terceiro filme é Pague para Entrar, Reze para Sair de Fan House, Tobe Hooper à frente da direção, também mais ou menos da mesma época. O pessoal vai passar uma noite nesse parque de diversão fechado. O que eles não sabem é que tem uma família estranha ali, tipo um massacre da Serra Elétrica, com uma criatura deformada que vai passar a atribuir destinos cruéis a cada um desses personagens. Um dos filmes menores do Tobe Hooper, a gente geralmente olha para Life Force, para o mesmo Massacre da Serra Elétrica, mas se esquece que esse diretor trouxe várias e várias opções diferentes. A cada mês, 2 meses eu descubro um filme novo do Tobe Hooper que eu não conhecia. Esse, para mim, é bem clássico, né? Eu conheci há muito tempo. Ele passou aqui na televisão aberta, já falei também no Corujão da Vida, Supercine, Intercine, e nós vamos direto para o último, Chamas da Morte. Qual ano que é esse filme? Acho que é 81, The Burning. Você vai conhecê-lo também pelo título de A Vingança de Cropsey. Traz até mesmo o jovem Jason Alexander de Seinfeld. De novo, dentro de um acampamento surge esse assassino Cropsey, que talvez tenha retornado depois de passar por uma pegadinha cruel anos antes. E é um jogo pela sobrevivência, um jogo improvável pela sobrevivência, bem gráfico, talvez em qualidade esse seja o melhor deles, o melhor desses 4. Tem a cena com um tesourão nos dedos, um negócio absurdo nesse lago, filmaço, procurem por ele, porque esse vale a pena e vai te levar de volta exatamente a Friday the 13th. Falei certo, será? O Silêncio dos Inocentes. Esse eu dei uma forçada aqui para trazer essas correlações que são um pouquinho mais no campo de estrutura de se gravar, né, cinematográfico. Esse primeiro filme é a história do serial killer Buffalo Bill, que surge nos Estados Unidos, e uma iniciante do FBI vai tentar aí capturá-lo com a ajuda do Hannibal Lecter, o canibal aí que está preso, interpretado por Anthony Hopkins, Judy Foster, no papel de Sua Vida. Quem nós temos? Ted Levine, não sei como se pronuncia, Jonathan Demme à frente da direção, o único filme de terror a conquistar todas as categorias mais importantes do Oscar. Direção, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor ator para o Anthony Hopkins, que teve 15 minutos à frente da tela, e a correlação direta é com Mind Games, Jogos da Mente, em seu título literal, né, porque não tem título em português. É sobre uma família que está nesse motorhome. Tem aquela regra do canal, filmes em motorhome, é filme bom, é o caso de Mind Games. Eles vão dar carona
Primeiro, é um casal que está em problemas, né? Seu relacionamento com um filho ali de 10, 12 anos, eles vão dar carona a esse jovem bonitão de 20 e poucos anos, que parece ser perfeito, só que logo ele começa a tentar, ele é um estudante de psicologia, ele tem seu caderninho, tudo ele anota no caderninho, ele vai tentar destruir aquela família, só que esse processo de destruição é concebido de uma forma diferente, de uma forma única, nós vamos descobrindo da pior forma. É um filme de suspense, mais suspense, pequenos elementos de terror, que sai do final dos anos 80, e ele é incrível. Procure por ele, dê uma chance, que é um estudo fiel sobre psicopatia, como que o psicopata às vezes não atua somente no campo que nós estamos acostumados à matança, ele age de uma forma um pouquinho diferente, tem cenas um pouquinho proibidas, que jamais seriam regravadas hoje em dia, jamais, dentro do território estadunidense, às vezes na Europa o pessoal atira para tudo quanto é lado. Então Mind Games, dê uma chance, que é um filmaço. Nós vamos agora para Cabo do Medo, né? Uma das obras-primas do Martin Scorsese, que é muito parecido em sua estrutura, aquele rigor cinematográfico, cada cena parece uma obra de arte. É a história desse homem que acabou de sair da prisão e ele resolve buscar vingança contra o seu antigo advogado, interpretado por Nick Nolte. Nós temos um grande elenco, Jessica Lange, Juliette Lewis, Robert De Niro, em uma atuação física. É um remake de uma obra dos anos 60 que traz de volta os atores centrais também, Robert Mitchum e o Gregory Peck, em pequenas atuações, trilha sonora, cenas gráficas, a história, o roteiro, o seu final naquele barquinho, incrível, bate de frente com O Silêncio dos Inocentes. Até hoje eu fico um pouquinho em dúvida qual é o melhor filme do início dos anos 90, se bobear até do mesmo ano, né, 9 e 1, e o último agora é True Detective. Eu vou quebrar um pouquinho a regra do canal, vou trazer uma série, a primeira temporada com o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson, né? Woody Harrelson, que é o parça do Matthew McConaughey. Cada temporada de True Detective é uma história diferente. Essa é sobre o ocultismo que surge nessa cidadezinha e esses dois detetives que vão investigar e vão ter suas vidas completamente marcadas por conta desse fato incrível, irretocável, uma das melhores temporadas de séries que você vai ver na vida, se é que não é a melhor. Você sai completamente chocado positivamente pelo que você assistiu. Infelizmente, as outras temporadas não conseguiram fazer a manutenção dessa baita qualidade, mas True Detective, confie em mim, né? Mais suspense, já que nós estamos no campo de O Silêncio dos Inocentes, mas confie em mim, dê uma chance a True Detective, que vai te levar de volta ao Silêncio dos Inocentes, esse círculo vicioso, quase virtuoso, né? Você vai fazer boas maratonas, dê uma chance e faça uma maratona com esses 4 filmes, com essas 3 filmes e uma série. Vale a pena, um fim de semana você mata tudo. Isso são 3 filmes, 2 horas mais ou menos, e uma série ali tem o quê? 8, 10 episódios de 1 hora. Dá pra assistir tudo rapidamente. Ópera, Dario Argento, anos 80, a história dessa jovem que atua nessa ópera. Ela vai ter a chance de sua vida após a atriz principal sofrer um acidente de carro, e só que ao mesmo tempo que ela tem essa grande chance, ela passa a ser atormentada por um assassino quase invisível, que ele está interessado não apenas em eliminá-la, mas também promover jogos cruéis que você só vai entender assistindo esse beira-alcunha de uma obra-prima. Foi uma recomendação, eu fiz um vídeo, eu falei de Detox, né, aquela cena do olho mágico. Eu tive um comentário de uma inscrita que falou que teve essa cena de ópera, eu não tinha assistido, fiquei curioso, fui assistir e me deparei com um dos melhores filmes do Dario Argento. Se você me perguntar hoje, eu vou te falar. Ópera, Suspiria, aquele Profundo Rosso, que eu não lembro o título em português. Eu não sei falar nem em português, quanto mais italiano, mas eu não me recordo. Faz muito tempo que eu assisti esses outros 2 filmes, então eu fico até um pouquinho com aquele sentimento de culpa de falar que Ópera é o melhor filme do Argento. Eu vou dar uma chance nas próximas semanas novamente, aí eu vou ter uma opinião um pouquinho mais fundamentada. O outro filme é Popcorn, que é uma obra dos anos 90, e se utiliza na equipe de produção do diretor de fotografia de ópera. Eu não falei de ópera das cenas, ele é fantástico. Em cada cena, ele me lembrou muito, eu já vou dar spoiler do último filme que ia ter. Spoiler não, porque vocês estão vendo aqui ao lado os pôsteres, né? Mas ele me levou diretamente à Testemunha Muda, né? Todo o rigor cinematográfico, cenários, cinematografia,
os tons utilizados, as perseguições, aquela câmera na primeira pessoa. Eu até achei que era o mesmo diretor de fotografia, mas não. O Testemunha Muda é alguém diferente, então a ópera é incrível. Eu até duvidei, falei assim, é o Argento mesmo dirigindo esse filme, porque é muito diferente de tudo que nós estávamos acostumados. O popcorn acontece dentro de um cinema, um assassino está de volta, e aí nós vamos ter esse jogo, é um festival de cinema, né, de filmes B de terror, exatamente com esse assassino voltando à tona. Lembra bastante, né, esse rigor aí do cinema italiano, essa questão do assassino que se utiliza não só de sua psicopatia, de seus distúrbios mentais, mas também de um joguinho aí cruel. Nós vamos também para Pássaro Sangrento, obra italiana, que acontece, tem essa correlação. Ópera, aqui num caso uma peça teatral, e surge esse assassino com uma máscara de pássaro que estaria na peça durante essa bela noite, lindíssimo visualmente. Qual que é mais bonito para você, Pássaro Sangrento ou ópera? Eu ainda acho ópera mais belo. E terminamos exatamente com Testemunha Muda, um dos melhores filmes de terror que você vai encontrar nos anos 90, sobre uma mulher que ela é muda, não consegue falar. Ela está trabalhando na produção de um filme na Europa, na parte leste da Europa, e é aí que ela vai presenciar, em uma bela tarde, que ela fica trancada nessa indústria abandonada, um filme snuff acontecendo à sua frente, incrível, separado em duas metades bem distintas. Eu dou exatamente o destaque para essa primeira metade. Poucas vezes eu me senti tão assustado e com poucos jumpscares, é mais na construção de atmosfera, dos sustos. Assista, mas se prepare. Esse é pedrada, talvez o melhor dos 4, supere até o Creep, um filme found footage que eu tô sempre trazendo ao canal, é sobre esse psicopata que acaba atraindo novas vítimas com falsas intenções. O camarada vai alugar a casinha que ele aluga, o serial killer aluga numa bela noite, numa bela manhã, para atacar pessoas, e com a ideia da vítima era gravar uma entrevista, um documentário que ela encontra lá. É pavor, porque ela está gravando a própria morte. Teve sequência que é na mesma proporção de qualidade, Mark Duplass como protagonista, um dos maiores filmes found footage que você vai encontrar, na minha opinião, o melhor, né? Tanto Creep 1 quanto Creep 2, é a correlação, né, diretamente, já que nós estamos nessa temática serial killers, vai para Henry, Retrato de um Assassino, ou Retratos de um Assassino, com o Michael Rooker como protagonista. Filme podre em sua atmosfera, em suas locações, ambientações, nessa casinha, terrível, super perturbador, mas se trata aí, conforme o título sugere, de forma ímpar, o que acontece, a psique de um serial killer mesmo atuando. Nós vamos ter vários crimes e ele realizando aquilo simplesmente porque ele pode. Há também essa correlação com o lado financeiro das vítimas. Nós vamos depois para Confissões de um Serial Killer, que é baseado na mesma história, mais ou menos, que o Henry se baseia na história do Henry Lee Lucas, a mesma coisa. Esse Confissões de um Serial Killer foi produzido na mesma época, lançado no início dos anos 90, apesar de hoje você encontrá-lo no IMDb como de 85, 86 também. E é a mesma coisa, a história do serial killer atacando pessoas, fazendo novas amizades que vão atuar daquela forma única. Eu coloquei nessa lista porque ele é extremamente obscuro, pouquíssimas pessoas o conhecem. Dei uma oportunidade que leva diretamente a Zodíaco, aquele suspense do David Fincher com Jake Gyllenhaal, tem qual que é o Mark Ruffalo, tem até o Robert Downey Jr., a história desse serial killer baseada numa história real, serial killer que nunca foi capturado dentro da realidade dos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar várias décadas, todo o processo aí investigativo desse, uma espécie de jornalista, ele tendo essa derrocada aí, porque ele fica completamente obcecado por esse caso e passa a negligenciar outras áreas de sua vida. Filme incrível, obra-prima, na minha opinião, a grande obra-prima do David Fincher, superando até mesmo Seven, o Quarto do Pânico, que eu já falei recentemente aqui no canal. E das 4 opções que eu listei, Zodíaco é a melhor. Zodíaco, depois você vai... Não, desculpem. Creep é a melhor. Você vai para Zodíaco, depois Henry, depois Confissões de um Serial Killer. Esse círculo aí vicioso, maravilhoso. O Mistério de Candyman abre uma sequência de filmes sobre mulheres que são atormentadas por entidades sobrenaturais ou mesmo serial killers, sempre personagens no alvo de alguma obsessão. O Mistério de Candyman é sobre esse estudante de jornalismo que vai fazer uma pesquisa de conclusão de curso sobre lendas urbanas, investigando a lenda de Candyman,
Você não pode falar 5 vezes o nome de Candyman em frente aos espelhos, senão ele sai de lá e te atribui um destino cruel. Ela vai até o bairro pobre de Cabrini Green e é lá que ela encontra algo que jamais imaginaria. O resto você vai descobrir. Obra-prima, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, um dos meus favoritos, desde sua trilha sonora do Philip Glass até a direção do Bernard Rose, baseado em uma obra do Clive Barker, e a sua correlação direta é com histórias de terror. Madman, do final dos anos 80, bem obscuro, já indiquei no canal, é sobre uma jovem que adora livros de terror, adora as obras pulp dos anos 60, ela passa a investigar uma obra possivelmente amaldiçoada, ela quer, porque de qualquer forma, um livro perdido, só que conforme ela o encontra e começa a passar pelos capítulos, coisas estranhas começam a acontecer, porque ela parece ser, primeiro, meio que transportada até a realidade ficcional da obra, depois essa realidade é quebrada e nós vamos ter aquele assassino indo atrás da nossa protagonista, interpretada pela Jane Wright, acho que é assim o nome dela, que fez aquele Near Dark, Quando Chega a Escuridão, da Catherine Bigelow, um dos melhores filmes de vampiro dos anos 80, e a correlação com Candyman é estrutura, obsessão dos personagens, primeiro do personagem, depois do vilão pela personagem, e até a semelhança física da Virginia Madsen com a Jane Wright. Nós vamos para Pânico, uma opção mais conhecida, com a Neve Campbell, não sei a pronúncia correta, que passa a ser atormentada por um assassino Ghostface. Ela quer entender o que está acontecendo, seus amigos estão morrendo, tudo parece estar ligado à sua mãe, na realidade dessa cidadezinha. A trilogia inicial é fabulosa, tem um 4º volume que eu gosto bastante, o resto você pode deixar passar em branco, com Wes Craven à frente da direção, não só a Neve Campbell como protagonista, mas também tem a Courtney Cox, David Arquette, Rose McGowan, grande elenco, a abertura com a Drew Barrymore, uma das maiores aberturas do cinema, e você vai diretamente para o Parque Macabro, obra independente B dos anos 60, sobre uma jovem que sobrevive a um acidente de carro numa ponte, acaba se mudando de cidade, mas é nessa nova realidade, nessa nova cidade, que coisas sobrenaturais começam a acontecer ao seu redor. Ela começa a se perguntar se está ficando louca. Clássico, Supremo, teve um remake horroroso dos anos 90, que eu já falei aqui, com lista vergonha alheia total, mas você quer um filme super atmosférico, cinema B em seu melhor aspecto, um dos melhores filmes dos anos 60, que sobreviveu ao teste do tempo, o Parque Macabro, Carnival of Souls. É incrível, dê uma chance, maratone esses 4 filmes em um fim de semana, uma das melhores experiências que você vai encontrar dentro do terror. Warlock, tem uma forçada também nesse círculo vicioso, porque tem obras que fogem ao campo do terror. Warlock é sobre esse bruxo que avança no tempo para buscar vingança, meio que se livrar de uma jovem que pode impedir a sua sobrevivência, ao mesmo tempo que ele avança no tempo, um personagem do bem também atua no presente, e nós vamos ter esse road movie, personagem tentando fugir do bruxo, ao mesmo tempo que ela passa a envelhecer, então ela tem uma quantidade limitada de tempo, senão vai morrer, vai encontrar um destino cruel. Sua correlação, claro, é com o Exterminador do Futuro. Se o Exterminador do Futuro traz Sarah Connor, Carl Reese, que retorna do futuro para proteger seu futuro filho, proteger Sarah Connor, proteger a humanidade, assim como o robô de Arnold Schwarzenegger, direção do James Cameron, um dos melhores filmes sci-fi dos anos 80, e a mesma, aqui em Exterminador do Futuro, nós vamos ter homem versus máquina, em Warlock, homem versus bruxos, pessoal atirando, jogo de ocultismo, atirando poderes um no outro, mesma estrutura, road movie tradicional. Exterminador do Futuro, nós vamos para Robocop, claro, Paul Verhoeven como diretor holandês, atuando aqui o policial que morreu e que mesmo assim teve que cumprir sua CLT, né, sua jornada tradicional de trabalho, volta viva, metade máquina, metade homem, esse policial do futuro, conforme o título em português sugere, clássico, né, abriu meio que cyberpunk, a gente pode falar, apesar do segundo volume trazer cenas que mais lembrem esse subgênero, que leva diretamente a Hardware, o Destruidor do Futuro. Você pode perceber que tem tudo futuro no título, né? Todo mundo pegou de Exterminador do Futuro. Acontece nesse cenário pós-apocalíptico, futurista. O camarada acha um crânio metálico no meio do deserto, leva-o para a casa de sua namorada nesse prédio. Ele vai, meio que ele tem esse poder de autorregeneração. Ele vai voltar à vida, vai se recompor e vai atacar todo mundo. Ele não é nem grato por ter sido salvo do deserto. Filmaço, tem o Dylan McDermott como protagonista, a pronúncia está completamente equivocada, e de 1990,
um tanto quanto obscuro, mas você quer um bom filme cyberpunk, Hardware, um dos melhores que você vai encontrar e que vai te levar de volta. Aí eu forcei, né? Ele não leva exatamente de volta o Warlock. Psicose. Psicose tem umas 500 cópias. Eu peguei 3 bem emblemáticas. Nessa obra-prima do Alfred Hitchcock nós vamos ter essa personagem que decide, meio que de forma sem pensar, roubar uma quantia do lugar em que trabalha, parte nessa fuga, um road movie aí pelas estradas estadunidenses, vai parar, desviar nessa cidadezinha não, um hotel de beira de estrada, e é lá que ela vai encontrar Norman Bates, Anthony Perkins, lhe atribuindo, o sujeito completamente lunático que vai lhe atribuir um destino cruel, bem no momento que essa personagem tinha tido ali um esboço desse lado virtuoso, vou devolver toda essa quantia, ninguém vai perceber, e aí que Norman Bates e sua mãe aparecem. Psicose teve são 4 volumes, uma quadrilogia, teve remake, tem o Bates Motel, incrível, Psicose, assistam, não envelheceu, apesar de ser uma obra de 1960. Nós vamos diretamente para Homicidal, obra do William Castle. Sobre essa jovem, nós temos essa introdução à lapsicose. Ela está numa cidade, ela está envolvida num lado meio romântico, e do nada ela ataca pessoas, foge, e aí nós vamos ter uma segunda estrutura de história, com as origens, com essa personagem lunática, com uma grande reviravolta, que vai pegar muitos de surpresa, vai te deixar completamente chocado. Eu, à época, consegui até pegar um pouquinho antes do que ia acontecer, mas assistam, porque é o selo qualidade do William Castle. Nós vamos para Horror Hotel, obra dirigida por John Llewellyn Moxey, diretor que fez muitas obras de suspense e terror para a televisão, já trouxe várias obscuras aqui no canal. Esse é o filme de cinema mesmo, e talvez a sua melhor opção é sobre essa jovem que parte numa pesquisa sobre bruxaria até essa cidade pequena para investigar. Ela pega um quarto nesse hotel e vai desaparecer. É aí que nós vamos avançar no tempo, nós vamos ser apresentados ao irmão da jovem que vai partir nessa busca por respostas. É aí que nós vamos ter um jogo de ocultismo surgindo à nossa frente, impecável. Se Psicose e Homicidal é sobre a loucura humana, aqui jogo de ocultismo, um pouquinho de sobrenatural. Para quem ama esse subgênero, pode colocar Horror Hotel, que você vai se surpreender com o clima desse filme fantástico Nós vamos para A Boneca Vampira, da década de 70, sobre esse homem que ele vai ao encontro de sua namorada nessa região rural japonesa, e é lá que ele recebe a notícia de que ela morreu há pouco tempo. Só que ela não morreu nada, ela se tornou uma vampira e vai atribuir um destino cruel a esse homem. Aí a irmã desse homem desaparecido vai investigar tudo isso, somente para descobrir esse jogo com vampiros, ou seja, terror humano, ocultismo e uma história de vampiros dentro do cenário japonês. Essa quadrilogia aí, outra digna de uma bela maratona. E vamos terminar o vídeo de hoje com Invocação do Mal, história de casal mal assombrado. O casal Warren vai investigar, vai tentar colocar um fim a essas entidades. Filme clássico recente, blockbuster positivo mesmo, tanto ele quanto a sua sequência, o Invocação do Mal 2. O terceiro filme é bem fraco, eu não recomendo, mas se quer um bom filme que se utilize de forma positiva de jumpscares, até de uma construção adequada de atmosfera, Invocação do Mal está aí disponível. James Wan e A Casa das Almas Perdidas é a correlação perfeita dos anos 90, filme realizado para a televisão, trazendo de novo o casal Warren, que vai ajudar uma família atormentada por espíritos há décadas. O legal desse filme, ele é aterrorizante, mas as entidades, elas vão aparecendo de forma meio ali claudicante, pouco a pouco. 5, 10 anos o pessoal ainda está convivendo com essas entidades, depois é que as coisas vão ficando bem bárbaras aos personagens, inclusive ao espectador. Tenebroso esse filme, apesar de ter pouca violência gráfica, traz aquele terror sobrenatural da forma como nós estamos acostumados. Aqui no Brasil ele é bem popular, felizmente, então você já deve ter assistido. Por que não assistir novamente nessa maratona, junto com A Mansão Macabra de Dan Curtis, Oliver Reed, ao lado daquela atriz Bette Davis, quase me fugiu o nome dela aqui, sobre o pessoal aluga essa casinha, tem até uma pequena participação do Burgess Meredith,
ótimo ator, fez o treinador de rock. Eles alugam esse casarão maravilhoso. O que eles não sabem é que a casa é mal assombrada e meio tipo o Iluminado vai interagir ali com o construto psicológico do nosso protagonista, Oliver Reed, né? Baita ator, lunático. Ele não se dava bem, ele era muito infantil, né? Em seu modo de se comportar, então a Bette Davis o odiava, né? Sempre vai ter histórias negativas sobre o Oliver Reed, até no seu período pós-vida, além mundo. Terminamos com A Entidade, Scott Derrickson, Ethan Hawke. O camarada tá na casa e descobre um monte de fitinha de vídeo, né? Tem um conteúdo ali que eu não vou revelar, vocês vão descobrir, mas é aterrorizante. É aí que ele passa a investigar o que aconteceu dentro daquela casa. Esse é o mais aterrorizante dos 4 que eu falei. Os 4 são terríveis, os 4 vão te assustar muito, mas A Entidade é incrível. Pena que as sequências sejam horrorosas, né? Esse universo aí é bem problemático. Eu recomendo que vocês fiquem nos originais, Invocação do Mal 1 e 2, A Entidade, tem aquele filme Sobrenatural, enfim, outra maratona aí. Esse aí, mais terror blockbuster, terror sobrenatural, para encerrar o vídeo de hoje. Terminou mais um vídeo que chega ao final. Ao lado eu vou deixar 2 vídeos sobre sagas, um dos anos 80, 1980 e 1990 embaixo, os 20 melhores filmes. Muito obrigado por ter assistido até aqui e continue maratonando terror de hobby.